Tem certeza de que está regando sua horta corretamente? E se eu disser que a principal causa da perda de colheitas para jardineiros iniciantes não são pragas nem doenças, mas sim a água comum? Sim, é isso mesmo. É possível, sem perceber, afogar seus tomates ou secar seus pepinos. Hoje vamos corrigir isso. Preparei para você um guia super simples. 8 das plantas mais populares e 8 regras de ouro de rega para cada uma. Nada de agronomia complicada, apenas instruções claras e fáceis de entender. Assista até o final e revelarei um segredo principal que mudará sua abordagem à rega de uma vez por todas. Sejamos honestos. As plantas não podem nos dizer: "Ei, estou com sede", ou "Chega, já bebi demais". Elas se comunicam conosco de outra forma, através da cor das folhas, da firmeza dos caules e, claro, do sabor e tamanho dos frutos. Nossa tarefa, como jardineiros, é aprender a entender essa linguagem silenciosa. E o principal dialeto nessa linguagem é a água. Diferentes vegetais, assim como diferentes pessoas, têm seus próprios hábitos e necessidades. As raízes de algumas plantas vão fundo na terra, enquanto outras permanecem mais perto da superfície. Algumas preferem solo constantemente úmido, enquanto outras preferem que a terra seque um pouco entre as regas. Entender essas diferenças simples é 90% do sucesso da sua futura colheita. Então, vamos iniciar nossa análise dos erros mais comuns. E o primeiro na lista é Sua Majestade, o tomate. Provavelmente, o vegetal mais desejado em qualquer horta. Mas é justamente com ele que os iniciantes mais costumam cometer um erro crucial. Qual é o problema? É que o tomate é um tipo com personalidade. Ele gosta muito de beber, mas ao mesmo tempo tem pavor de pés molhados. Se você o regar um pouquinho todos os dias, estará criando as condições ideais para o apodrecimento e o surgimento de doenças. As raízes ficarão na umidade constante, perto da superfície, e a planta se tornará fraca e vulnerável. Lembre-se da regra principal para os tomates: regue raramente, mas muito abundantemente. O que isso significa na prática? Em vez daquela rega diária e superficial, é melhor despejar um balde cheio de água sobre cada arbusto adulto, 1 ou 2 vezes por semana. Sim, um balde inteiro. Sua tarefa é encharcar a terra a uma profundidade de 20 a 30 centímetros. Por que isso é necessário? Essa rega profunda força as raízes a se aprofundarem em busca de umidade. Isso torna a planta forte, vigorosa e mais resistente à seca. E claro, toda a água deve ser derramada diretamente na base da planta. Nada de molhar as folhas. Folhas molhadas, especialmente à noite, são um convite direto para a requeima. Como saber que é hora de regar? É bem simples. Toque a terra com o dedo a uma profundidade de 5 a 7 centímetros. Se estiver seca lá, pode pegar o regador sem medo. Se estiver úmida, dê ao tomate mais um dia ou 2. Esse é todo o segredo para tomates saudáveis e saborosos. Depois do tomate, vem o seu vizinho sempre sedento, o pepino crocante e suculento. Se o tomate era o nosso maratonista de longa distância, o pepino, por outro lado, é um velocista. Ele precisa de energia, ou seja, água, a todo momento e de forma imediata. Lembre-se, 95% do pepino é água. Isso é fundamental para entender a sua natureza. As suas raízes não se aprofundam na terra, elas ficam bem à superfície. Por isso, ele não consegue, como o tomate, esperar uma semana por uma rega abundante. Ele simplesmente seca. A palavra de ordem para os pepinos é estabilidade. O solo no canteiro dos pepinos nunca deve secar completamente. Imagine uma esponja bem espremida. Essa é a condição ideal do solo para eles. Constantemente um pouco úmida, mas nunca encharcada. Por isso, regue com frequência, mas em pouca quantidade. Em dias quentes, talvez até todos os dias. E há mais um segredo crucial. Os pepinos são extremamente sensíveis. Eles odeiam água fria. Regar com água gelada de poço ou cisterna
É um enorme estresse para eles. Isso pode fazer com que parem de crescer e até mesmo abortem os pequenos frutos. Assim, regue-os apenas com água morna, que tenha repousado ao sol. Essa simples regra duplicará a sua colheita. Seguindo adiante, chegou a vez dos verdadeiros aristocratas da horta, os pimentões e as pimentas, tanto os doces quanto os picantes. Enquanto o pepino exige atenção constante, o pimentão e a pimenta valorizam a moderação e o equilíbrio. Eles não gostam de extremos, e essa é a sua regra de ouro. Imagine que o pimentão e a pimenta são como convidados que não gostam de exageros. Se você os encharcar, transformando o canteiro em um pântano, eles não vão gostar nada. As raízes começarão a sufocar, as folhas ficarão amarelas, e as flores e pequenos frutos simplesmente cairão. Eles vão deixar bem claro: isso não me agrada. Mas eles também não toleram bem a seca. Se faltar umidade, eles não vão morrer imediatamente como o pepino, mas ficarão murchos, as folhas vão pender, e os frutos, se chegarem a se desenvolver, serão pequenos, com paredes grossas e duras. Então, como encontrar esse famoso meio-termo? É muito simples. Sua principal ferramenta para regar os pimentões e as pimentas é o seu próprio dedo. Antes de pegar o regador, basta enfiar o dedo na terra, perto da planta, a uma profundidade de 2 a 3 centímetros. Se nessa profundidade você sentir que está seco, é hora de regar. Mas se a terra ainda estiver úmida, pode tranquilamente adiar a rega para o dia seguinte. Pronto, não tem segredo. E sim, assim como os pepinos, os pimentões e as pimentas vão agradecer imensamente por água morna. E agora, conheçam o verdadeiro campeão de crescimento, o gigante da nossa horta, a abobrinha. Se você já cultivou uma, sabe as folhas enormes que ela desenvolve, quase como bardanas. E essas folhas não estão lá só para a beleza. São verdadeiros evaporadores que, em dias quentes, funcionam como bombas potentes, extraindo água do solo. Por isso, a abobrinha é uma planta que consome muita água. Tentar regá-la aos poucos é como tentar dar de beber a um elefante com uma colher de chá. É inútil e até prejudicial. A rega superficial simplesmente não alcançará suas raízes poderosas, e a planta sofrerá de sede, mesmo que a superfície do solo pareça úmida. A regra para a abobrinha é muito parecida com a do tomateiro, mas ainda mais generosa. Ela precisa de uma rega abundante e profunda, diretamente na base. Não tenha medo de regar com fartura. Seu objetivo é molhar a terra de forma que a umidade alcance as raízes mais profundas. Isso estimula o crescimento delas e torna a planta incrivelmente produtiva. E, por favor, lembre-se, nunca jogue água nas folhas enormes da abobrinha. Este é o caminho direto para o aparecimento do oídio, uma mancha branca que pode destruir toda a planta. Assim que perceber que as folhas da abobrinha murcharam e não se levantam nem mesmo ao anoitecer, saiba, ela está com sede. Dê-lhe água à vontade, e ela o recompensará com uma colheita abundante. Agora, vamos descer das nuvens para a terra, ou, para ser mais preciso, para debaixo dela. Lá nos esperam aqueles que escondem sua principal colheita dos nossos olhos. E a primeira da lista é a bela cenoura. Com a cenoura, a coisa é bem mais astuta. Seu principal inimigo não é tanto a seca ou a enchente, mas sim a mudança brusca entre elas. É justamente a rega irregular, em picos, a razão número 1 para a cenoura crescer rachada ou com formatos feios e retorcidos. Imagine a seguinte situação. Você passou um bom tempo sem regar o canteiro. A terra secou. A casca da cenoura ficou um pouco endurecida. Aí você chega na sua chácara e rega tudo com fartura, sem dó. O que acontece? A parte interna, suculenta, da raiz, começa a crescer rapidamente devido à abundância de umidade, mas a camada externa simplesmente não consegue esticar a tempo. Resultado: rachadura. A cenoura estoura. Por isso, o segredo para uma cenoura perfeita, lisa e doce é incrivelmente simples.
É uma rega moderada, mas, o mais importante, regular. É melhor regar pouco, mas com frequência, sem deixar o solo se transformar ora em deserto, ora em pântano. Seu objetivo é manter a terra uniformemente úmida em toda a profundidade de crescimento da raiz, que é de uns 20 a 30 centímetros. Rega uniforme, cenoura uniforme. É simples assim. Dos habitantes do subsolo, passamos agora à categoria mais delicada da nossa horta. Estou falando das folhosas, alfaces, espinafres, rúculas, tudo aquilo que amamos pelo frescor e crocância, e é justamente na palavra frescor que se esconde o principal segredo da sua rega. Essas plantas compartilham uma característica em comum. Suas raízes são extremamente superficiais e delicadas. Elas se assemelham a finas teias de aranha, espalhando-se logo abaixo da superfície do solo. Fisicamente, não conseguem buscar umidade nas profundezas, como fazem o tomate ou a abobrinha. Elas vivem do aqui e agora, dependendo da camada superficial. Por isso, para elas, a regra é pouco, mas frequentemente. Tentar regar alfaces abundantemente, mas com pouca frequência, é totalmente sem sentido. Toda a água simplesmente escoará para as camadas mais profundas, longe de suas raízes, e a camada superficial do solo secará rapidamente sob o sol. Sua tarefa não é encharcar o canteiro em meio metro de profundidade, mas sim manter constantemente úmida apenas a camada superficial do solo, literalmente nos primeiros 5 a 7 centímetros. É mais como um leve refresco para o canteiro, especialmente nos dias quentes. Se você se esquecer de regá-las e a camada superior virar uma crosta seca, as folhosas podem ficar amargas ou espigar rapidamente, ou seja, florescer. E nós queremos folhas suculentas, não flores, certo? Então, mantenha o solo delas sempre no ponto, e elas o recompensarão com frescor durante todo o verão. Agora, vamos falar das plantas que nos dão uma das colheitas mais nutritivas e deliciosas. As leguminosas, como as ervilhas e o feijão. À primeira vista, parecem ser bastante descomplicadas e independentes. E é verdade, mas apenas até um certo ponto. Elas têm um pequeno truque, um interruptor secreto que influencia diretamente a quantidade da sua colheita. E esse interruptor é a floração. Assim que vir as primeiras flores nos seus pés de feijão ou nas trepadeiras de ervilha, o seu regime de rega deve mudar drasticamente. É precisamente neste período, durante a floração e a formação das futuras vagens, que a planta decide a abundância da sua colheita. A falta de água nesta altura é um sinal de alarme para ela. A planta vai pensar: estão a chegar tempos difíceis, não é altura para ter filhos, e em prol da autopreservação, começará a abortar as flores e os pequenos frutos em formação. Por outro lado, uma rega boa e abundante neste período, diz a planta: está tudo ótimo, há muita água, podemos desenvolver muitas vagens grandes e suculentas. A influência é direta e muito notória. Então, lembre-se, antes da floração, regue moderadamente, mas assim que surgirem as flores, ligue o modo de rega abundante. Este é o principal segredo para uma colheita abundante de leguminosas. E, para finalizar nossa lista de vegetais, apresentamos a batata, o nosso segundo pão, a verdadeira base de tudo. Com ela, à primeira vista, tudo parece simples, e há um fundo de verdade nisso. No entanto, ela possui um ponto crucial que muitos deixam escapar. E esse momento não está ligado à forma de regar, mas sim a quando se deve parar completamente de fazê-lo. Enquanto a rama da batata estiver verde, viçosa e robusta, a planta está em plena atividade. Ela, como uma pequena fábrica, produz nutrientes e os direciona para a formação e crescimento dos tubérculos. Durante esta fase, claro, a planta necessita de rega constante, especialmente em períodos de seca, para que os tubérculos cresçam grandes e saudáveis. Mas chega o momento em que a rama começa a amarelar, secar e a cair sobre o solo. E atenção,
Isso não é doença. É um sinal natural e muito importante da própria planta. Ela está lhe dizendo: pronto, já fiz meu trabalho, minha parte aérea não é mais necessária. Agora é a hora dos tubérculos amadurecerem e se prepararem para o longo inverno. E é exatamente neste momento que a rega deve ser completamente interrompida. Não apenas diminuir, mas sim parar por completo. Por quê? Isso fará com que os tubérculos concentrem todas as suas energias na formação de uma casca grossa e firme. É essa casca que os protegerá durante a colheita e garantirá que possam ser armazenados por todo o inverno. Se você continuar regando, corre o risco de obter batatas aguadas, com casca fina, que não se conservarão bem e podem começar a apodrecer. Então, lembre-se: rama verde, regue; rama caída, regador de lado. Sua safra de inverno lhe agradecerá. Você ouviu 8 dicas diferentes, e pode parecer muita coisa para memorizar. Mas e se eu lhe disser que existe uma dica universal que serve para quase todas essas plantas e que dobrará as suas chances de sucesso? Chegamos ao ponto crucial. A melhor hora para regar é logo de manhã cedo. Por quê? É simples. Primeiro, ao longo do dia, a água terá tempo de ser absorvida pelo solo e chegar às raízes, em vez de evaporar sob o sol forte. Em segundo lugar, e mais importante, ao entardecer, as folhas das plantas estarão secas. Regar à noite, especialmente as folhas, é um convite para doenças fúngicas. Regar de manhã, na base da planta, é uma jogada simples e genial que protege suas plantas e economiza água. Este é o grande segredo dos jardineiros experientes. Em resumo, então, cada vegetal tem suas preferências, mas o princípio principal é simples. Observe suas plantas e regue-as de manhã, direcionando a água para as raízes e não para as folhas. Esta simples ação irá evitar a maioria dos erros de iniciante. Obrigado por assistir a este vídeo até o fim. Espero que estas dicas tenham sido úteis para você. Se foram, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal para não perder novos guias úteis. E agora, uma pergunta para você: qual é o vegetal mais exigente de regar na sua horta? Compartilhe sua experiência nos comentários. Assim, podemos nos ajudar com dicas.